carro bateu. E agora? O que que a gente vai fazer? Como interpretar isso e como ver? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa sexta aula e a gente vai aprender agora a observar se acontecer um acidente na rua, um trauma grave, é, isso é grave o suficiente? Como que eu vou interpretar isso? Ou isso é uma questão leve e que não demanda grandes questões? Muitas vezes acontece um acidente grave, a pessoa ainda está consciente, tira o cinto, sai da cena e desmaia 10, 20 metros depois, ou uma hora depois. Então aqui a gente vai aprender a analisar o cenário, aprender a analisar a cena. Sejam bem-vindos para a nossa próxima aula, que vai ser muito interessante. Então, aconteceu o acidente, o que que a gente vai fazer? Escreva aqui nos comentários, toda aula eu falo isso. Vamos lá? Postura do socorrista, você socorrista e a cena. Vamos observar a cena. Aqui a gente vai voltar nesse tema de novo e a regra de ouro do socorrista. Cena segura, peça ajuda. Ok? Então vamos lá. Nessa visão, o que que a gente está olhando aqui? A gente está olhando um acidente de carro. E qual que é a visão de túnel que a gente tem? Sair correndo direto para socorrer a pessoa que está presa dentro do carro. É isso que a maioria das pessoas faria, não é? Então, lembra que a gente, no nosso treinamento, a gente sempre fala, então, o nosso instinto primário é salvar a vida, e tá certo. Só que a gente tem regra para que isso aconteça. Porque a cena pode ter vários riscos ocultos que a gente não está vendo. Então, aqui é uma foto de uma realidade que a gente vê acontecer, tá? Mas a gente precisa aprender a ler além daquilo que a gente está vendo. Quais são os riscos? Quais são os perigos que estão acontecendo? A gente pode ter, por exemplo, aqui, né, um poste caído, e esse poste pode estar eletrificado. Esses carros perdem líquidos, e esses líquidos podem ser combustíveis inflamáveis, tá? Aqui a gente tem um ponto de colapso estrutural, pode ter algo que está para se romper ainda. Será que esse carro, de fato, ele está estável aqui ou ele pode cair em cima da gente, né? Existe toda uma questão ao redor de um perigo secundário. E a questão da própria via, será que os carros estão parados? E mesmo se estiverem parados, aqui é o Brasil, às vezes tem um motoqueiro vindo aqui pelo corredor, né? Os carros estão parados, acha que é um engarrafamento comum, e se não for devidamente sinalizado, ele vai ultrapassar e vai acabar batendo num desses carros. Quantas vezes você já não viu no noticiário que acidentes desse tipo também acontecem? Então, heroísmo inconsequente não existe. Não existe eu sair correndo para ir lá e fazer uma questão. A gente precisa ter conhecimento, superar o nosso medo, avaliar a cena. Tá tudo ok, aí sim, com os recursos adequados, no tempo adequado, a gente vai fazer aquilo que realmente importa, que é salvar uma vida, tá? Um profissional ferido ou alguém que teve um ato heróico de ir lá sem saber, só pelo instinto, pode se tornar outra vítima e sobrecarregar ainda mais a equipe de socorro. Então a gente tem duas dimensões do invisível. A gente tem a questão tática, que é a questão do foco, o ecossistema, o ambiente que a gente está dentro do método da cena, mapear ameaças e proteger a equipe, e a questão realmente física. Como foi a cinética desse trauma? Para quem não gosta de física, a gente vai voltar na física. Nós somos da área da saúde, mas a gente também tem que entender toda a questão da física. A gente tinha um corpo em movimento que sofreu uma desaceleração muito grande. É somente a parte de fora que desacelera, ou será que tem órgãos internos que eles estão, de uma certa forma, dentro do corpo fixos, mas que numa desaceleração muito grande ele pode se romper, ou ele pode se desprender, o que que pode acontecer? E aqui a gente vai entender um pouquinho mais, tá? Aqui, vamos voltar para a cena. Então, isso aqui a gente volta de novo, a gente já viu na aula 2, mas a gente volta de novo para a gente interpretar direitinho um cenário real, tá? Os arredores, os conflitos, quais as expectativas, qual o nível de consciência e se tem agressividade ou não. Então, aqui, o que a gente tem que observar? Houve uma colisão. E aí eu vou citar um atendimento que eu fiz 2 semanas atrás. Um senhor vinha dirigindo numa avenida de grande movimento, ele teve um mal-estar, teve uma síncope, um desmaio dirigindo.
acabou invadindo a pista contrária. Na pista contrária havia uma moto com 2 garotos. Um dos garotos estava dirigindo, nada aconteceu, e o segundo garoto foi arremessado contra o poste. Era um caso extremamente grave. E aqui, quando a gente olha o fator humano, ninguém sabe o que aconteceu com esse senhor. Mas tudo que quem viu conseguiu observar foi que houve a invasão da pista contrária. Nesse contexto, né, a multidão era um lugar movimentado, entendeu que o senhor fez uma coisa errada e quis agredir, né, linchar esse motorista. E aqui a gente tinha uma vítima grave, só que ninguém entendeu o que tinha acontecido com esse senhor, tá? Que provavelmente, pelo que a gente entendeu depois, pode até ter sido um AVC. Então a gente vai sempre lembrar do fator humano, o domínio da cena, né? Como que a gente neutraliza aquelas pessoas que estavam tentando linchar o senhorzinho, né? A gente precisa ter um líder, a gente precisa orientar, a gente precisa ter voz ativa, antes que isso virasse um linchamento de fato, né? E aqui a gente tem que observar fumaça, poças de fluidos, fontes elétricas e tudo mais. Então, e foi exatamente esse o acidente que a gente protegendo a via, era uma via de 4 pistas, a gente fechou 3 pistas porque a cena era extremamente perigosa, e foi nesse momento que um condutor, pensando somente no seu próprio egoísmo, ele não quis respeitar e passou derrubando os cones, agrediu verbalmente a equipe, agrediu os policiais. Então é super importante a gente entender, e você que está aqui nesse nosso vídeo, nesse nosso treinamento, compartilha com quem você acha que merece receber essas mensagens, para aprender, para se educar, para entender melhor um pouquinho o que as equipes fazem quando chegam no acidente. E quando a gente vem aqui para o nível de consciência, né, ela pode estar exaltada ou pode estar rebaixada. Uma coisa que acontece, né, a questão da vítima de trauma estar agressivo, tá? E aqui no trauma não significa que é caráter, má índole. Geralmente é um alerta de um hematoma ou de uma expansão profunda ou de algum tipo de sofrimento, tá? Então, se a pessoa sofreu um acidente, você conhece a pessoa, falar ela não é assim, é algo que está acontecendo dentro da cabeça dela. E de nunca uma vítima de trauma ou colapso grave ou uma síndrome qualquer, ou você sabe que ela é autista, pode ter uma desregulação, a agressividade aqui, ela nada tem a ver com o caráter, com a índole, com quem a pessoa é. A agressão aqui é um sintoma e assim deve ser tratado. E se é um sintoma, eu nunca vou usar da força para conter essa pessoa. E a força aqui nessa situação só vai piorar ainda mais esse cenário. E aqui, lembra que eu falei da física? A física não perdoa. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento até ser interrompido por uma força externa. Essa é a primeira lei de Newton. Então, muitas vezes o sangramento não é visível, mas ele acontece. Então, aqui, se você tem um carro movimentando a 100 km por hora, ele bate numa barreira, tem uma desaceleração instantânea, o corpo ele permanece a 100 por hora até separado pelo cinto, pelo airbag, só que os órgãos internos que estão soltos também estavam a 100 por hora. Quando o corpo para, eles continuam e acaba tendo essa desaceleração no mesmo momento, tá? Então isso pode acontecer. E toda vez que a gente vê impactos frontais, teia de aranha no vidro, volante torto ou o que a gente chama de olho de boi, significa que houve um trauma da cabeça e do tórax contra essas estruturas, e a gente fica super preocupado. A rota da energia, então, primeira lei de Newton. Então, se de repente você tem uma intrusão lateral, você está preso no cinto, pode ter uma fratura de pelve. E se você tem uma queda maior de 6 meses aterrissando em pé, você vai ter toda essa energia transmitida de baixo para cima, podendo ter fratura do calcâneo, de tíbia e fíbula, de fêmur e de anel pélvico. E inclusive compressão aqui da coluna das vértebras, com fratura de vértebra vertebral, inclusive ruptura de medula. Então, toda queda acima de 6 metros, ela é considerada grave. E aqui é a onda invisível, as fases de explosão. Então, toda vez que você tem uma explosão,
você tem ondas, tá? Então, não é só igual tá no filme, né? Que a pessoa sai colando, voando e sai, levanta, sacode a poeira e sai falando. Não. Você tem uma primeira fase que é a pressão, você tem estilhaços que podem te acertar ao redor, você tem todo o vento, o deslocamento de massa que acontece, né? Você tem a quarta fase, que é térmica, que é o calor que se dissipa, e a quinta, que é tóxica, que são químicos liberados no ar. Então, isso acontece em filme, ter uma explosão e a pessoa levantar, sacudir, sair correndo atrás do bandido. Isso não existe. Geralmente a gente tem 5 ondas e costuma ser extremamente grave. E aqui, quando a gente vê um acidente no meio da rua, se o para-brisa está quebrado, isso já é um sinal de atenção. Você pode ter uma lesão crânioencefálica, uma lesão medular. Se o volante está torto, você pode ter o tórax contra o volante e uma hemorragia intratorácica importante. Se a pessoa caiu de altura maior que 6 metros, isso é extremamente grave. Você pode ter uma série de fraturas. E a agressividade súbita aqui chama muita atenção. Eu quero que todos vocês guardem. Secundário a um trauma, a uma doença de base, como por exemplo o autismo, isso deve ser tratado como sintoma. Isso não é da pessoa. E como sintoma, a gente não trata a agressividade com mais agressão, tá bom? Isso é super importante. E o limite do cuidado, a segurança da cena, dita o limite absoluto do cuidado. Se não tem segurança, se quem vai socorrer vai se colocar em risco, a gente não vai expor mais uma vítima a esse mesmo ritmo. Então, dominar a avaliação de cena, isso é super importante, isso não é hesitação. E proteção dessa cena é super importante. Então, se você que está fazendo esse curso tem esse entendimento e tem esse conhecimento, você vai proteger a cena. E muita gente pode não ter e pode querer entrar na cena. Dessa forma, você tem a obrigação de não deixar que uma nova vítima se forme. Então você vai impedir que as pessoas entrem nessa cena e vai explicar: olha, existe gasolina no chão, pode explodir, vamos esperar o socorro chegar. Avisa a vítima, se ela estiver consciente: eu já chamei o socorro, tá tudo bem, a gente está aqui com você, mas tem gasolina e a gente não quer expor ninguém mais a risco. Então deixa os profissionais chegarem para que cuidem de você da melhor forma possível. Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.